Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer duas maquiagens e vai ter também o teste daquela base em cushion da Shiglan. A primeira maquiagem é uma inspirada em vaca, eu já fiz uma de oncinha antes e tudo mais, é só pra texturas assim diferentes. Tentando meio que criar umas texturas, né, com a maquiagem. Ou fazer umas manchinhas, no caso. É algo diferente. Primeiro eu estou tentando fazer meio que um degradê ali em cima do meu olho. Vou fazer um corte depois com um corretivo, que é tipo como se fosse um cut crease. Só que bem alongado, assim, no olho inteiro, pálpebra inteira, assim. Vai ser algo bem marcante, pra dar espaço pra eu fazer as manchinhas. Primeiro eu vou esfumando, depois eu vou depositando ali, eu vou pegando meio que o amarelo e depois eu vou indo pra um marrom mais escuro. Eu passei um pouco de um brilho ali embaixo da sobrancelha pra dar um tchan. E daí o corretivo, essa é uma maquiagem que, tipo, lembra muito as maquiagens de 2016, mais ou menos. Porque ela é bem pesada e tem várias coisas. Depois de eu fazer o corte ali, que eu só coloquei o corretivo ali no meio, depois fui piscando pra ver onde que vai. Eu aumentei um pouco ainda pra parecer mais a maquiagem. Eu selei a pálpebra e fiz meio que um delineado gráfico ali com esse branco pra ficar mais chamativo ainda. E depois fui fazendo as manchinhas. As manchinhas podem ser bem de qualquer jeito, assim, vai da criatividade. Eu fiz mais um rabinho ali nessa maquiagem delineado gráfico pra dar mais um tchan. Eu acho que ela ficou bem marcante, assim. Eu fiz um delineado bem rente aos cílios, mas eu fui meio que alongando, assim, conforme eu fui sentindo vontade. Eu acho que eu fiquei muito na cabeça essa de maquiagem de 2016, que daí eu meio que fiz algo bem nostálgico, até. Eu tentei fazer alguns detalhes, assim, pra deixar mais atual, mas ficou totalmente aquela cara lá de 2016. Apesar que esse ano estão falando que vai ser o ano que vai voltar as maquiagens coloridas e... quem sabe, eu espero que sim. Mas também não sei, né? Vamos vendo conforme vai indo, né? Eu fui fazendo daí meio como se fosse um delineado embaixo, que ele deixa o olho com um efeito maior, apesar que eu acho que eu coloquei muito preto ali. Mas eu só não colocar um lápis preto na linha d'água que fica assim, eu acho que é um efeito ainda. Ficou algo bem dramático, eu achei assim na parte de baixo. Eu gostei de ter colocado esse arquinho que parece uma trança, que eu acho que combinou bastante. Essa outra maquiagem é mais uma vez inspirada numa amiga da Moranguinho. Primeiro eu comecei pelo branco, já fazendo meio que os cantinhos de luz. Eu vou fazer algo meio gráfico assim, eu tentei fazer algo meio psicodélico, mas não sei se ficou tão... Ali no finalzinho eu coloquei uma sombra azul, meio tentando fazer um C. E depois peguei esse verde meio amarelado da paleta do Rick Mori, que é bem bonita, assim, ela é bem brilhante. Depois fui passando um cinza bem clarinho ali em cima, embaixo da sobrancelha. Meio que fazendo as bases para fazer depois um delineado gráfico meio azul, meio roxo. Eu fiz umas marcações ali antes, porque eu sabia que eu podia errar, que daí eu talvez tivesse que arrumar, e daí eu achei melhor só ir aplicando a sombra aí, com um negócio mais ou menos já feito pra vocês verem. Eu fiz meio que um desenho assim com um pincel fininho ali, e depois fui só pigmentando ali com as sombras. Essa sombra roxa da paleta do Rick Mori, ela é bem pigmentada, depois eu fui meio com as outras, e daí eu fui indo com um rosa bem pink, pra ver se dá um efeito, assim. Eu acho que ficou um efeito até um pouco psicodélico. Essa parte tem que ter pincéis bem pequenininhos, assim, de esfumar, pra você conseguir fazer um degradê bom. E eu fiquei toda hora limpando ali o meu, e eu não sei se ficou tão assim, mas foi. Eu usei o pincel pra fazer algumas bolinhas e dar um detalhe, mas também podia ter usado o cabo do pincel, que também dá. É um jeito mais fácil, se vocês não conseguem fazer bolinha, assim, certinho. Nessa parte de baixo dos meus olhos, eu segui a bolsinha do olho ali, fazendo meio que o contorno, esfumando. Meio como a parte de cima, só que eu não usei o pink. E meio que fiz como se fosse uns cílios ali. Essa maquiagem eu acho que, sei lá, é bem doida. O batom que eu estou usando é o Shine Wink Gloss Tint da Ruby Rose. É um roxo, se eu não me engano, S160. Já me perguntaram algumas vezes desse batom, por isso que eu falei dele, eu já tenho um vídeo aqui, resenha dele. O delineado eu puxei bastante ali o gatinho, mas eu acho que ele ficou um delineado fininho até.
Meio que fiz até a metade ali do olho pra dar um efeito maior, meio anime. Só que depois eu fui intensificando o roxo e depois eu passei rímel. Eu acho que ficou como se eu tivesse passado um delineador ou um lápis em preto embaixo. Quase toda parte, só deixei canto lacrimal sem. No geral, eu acho que ficou bom. Ficou uma maquiagem diferente e tal, mas eu acho que ficou mais numa vibe meio alienígena, sei lá. Na minha cabeça, pelo menos, ficou algo assim. Ai, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo da Dani e até a próxima. Falou. Testando base em Cânchel da Shiglan, ela custa R$ 51,99. Diz ali que tem uma duração de 48 horas, é a prova d'água e é bem resistente. Tem uma cobertura, na minha opinião, média pra alta. Eu achei essa embalagem incrivelmente chique, bem feita. Eu acharia bem legal se tivesse meio que como só comprar ali o produto, né? Sem embalagem, que ia ser bem econômico e tudo mais, porque eu imagino que essa embalagem deve ser bem cara. Essa é a primeira vez que eu estou testando esse tipo de base. Eu tentei usar a esponjinha que veio e ela é uma esponjinha boa, mas eu não achei legal pra passar perto assim do meu olho, do meu nariz. Fica meio que marcado, né? Tipo, fica as marquinhas da esponjinha. Daí eu acabei usando uma esponja normal e eu não gostei muito da textura, assim, fica algo meio estranho. Parece que a minha pele não absorveu direito. Pode ser pelos meus hidratantes, protetor solar, não sei dizer, mas não deu certo. Eu decidi fazer o teste de transferência, que ele disse que não transfere, né? E ali no papel não transferiu. Saiu um pouco ali no meu rosto, ficou um pouco a textura desse papel aí, que é um papel toalha, mas não saiu no papel. Então eu achei assim mais ou menos, né? Decidi aplicar uma segunda camada com esse pincel da Nina Secret, que é o multifuncional. É a primeira vez que eu uso ele também, mas eu precisava testar com um pincel ali pra ver se melhorava. Tipo, ele melhorou, mas eu ainda sinto que não ficou muito uniforme, assim. Essa base, ela não ficou, assim, do jeito que eu gosto. Eu fiz o teste da água, daí eu encostei a mão, assim. Se você encostar a mão, eu digo que ele abre. Se você encostar com o papel, tipo, fica a marca, ele transfere daí no papel. Mas se você não mexer, que nem você pode ver no meu nariz, no meu queixo, na minha testa, assim, não dá nada. Tipo, ele é então resistente à água, só não é resistente ao atrito. Então é uma boa deixar secar naturalmente, sem mexer. Se você se molhar, pegar uma chuva, chorar. Ele constrói uma segunda camada, eu acho que ele fica cobertura alta se você fizer uma segunda camada com essa base em Cânchel. Tipo, tem uma crostatazinha ali que começou a aparecer na minha sobrancelha, que é, na verdade, do gelzinho que eu uso. Que eu tô tentando acabar com ele, assim. Mas ignorem, tipo, é só ali na sobrancelha mesmo, que fica meio esquisitinho ali. Mas depois eu dou um jeito. Acho que também deve ter gente que deve estar se perguntando, nossa, por que ela escolheu uma cor tão clara também? Mas é o meu estilo, é meio um gótico, meio alternativo, um negócio meio Halloween também. É isso aí. Eu tentei insistir mais com a esponjinha que veio nessa base Cânchel, assim, dobrei ela pra ver nos cantinhos, mas eu não consigo, não sei como é que tem gente que consegue, sinceramente, foi muito melhor com o pincel. Mesmo assim não foi, tipo, eu não sei porque ela não absorveu. Pode ser que também seja por causa do tempo que tá agora, tipo, tá um tempo bem seco aqui. Até consegui fazer uma maquiagem com ela, usei corretivo, contorno e tudo mais, e daí deu certo, assim, com a esponjinha, meio, tipo, forcei um pouco a pele. Pode ser que seja porque no início eu usei com a esponjinha que ela veio mesmo e não deu certo na minha pele. Nossa, tem muitas coisas que podem ser, mas acabou dando certo e ela ficou incrível. Tipo, olha, essa parte aí do vídeo eu tô mostrando pra vocês, eu já tinha feito 1h30 de esteira. Eu usei a peruca na minha testa, não saiu muito na minha testa quanto poderia ter saído. Tipo, nessa parte, assim, no canto da minha boca também não saiu muito, eu bebi, comi. Então, tipo, eu aprovo ela no final, assim. Eu achei um produto um tanto peculiar.